Glória a Deus. Meus amados, hoje eu havia preparado uma mensagem. Na verdade, nós vamos estar iniciando uma série de mensagens sobre discipulado. Vocês que estão aqui pela primeira vez, mais uma vez eu quero assim manifestar a nossa alegria em recebê-los aqui na casa de Deus. E a nossa igreja tem como visão, né, a visão do modelo de discipulado apostólico, vivido por Cristo, ensinado por Cristo. E nós acreditamos no discipulado como uma ferramenta poderosa para que nós possamos, de fato, viver o extraordinário de Deus nas nossas vidas. E algo que Deus tem ministrado muito intensamente no meu coração é a necessidade da gente focar, especialmente nesse segundo semestre de 2025, no coração da visão da nossa igreja, que são os discipulados e as células. Então, nós vamos estar muito intencionais nisso. Eu digo isso com muita propriedade, porque a minha vida e a minha família são realmente frutos da transformação que Deus tem feito através dessa ferramenta do discipulado. Eu queria compartilhar mais sobre a nossa vida, o meu testemunho, através do discipulado, mas pela manhã eu comecei a tratar sobre o que está escrito lá em João, capítulo 17, que é uma oração que Jesus traz uma prestação de contas com o Senhor, nessa oração. E aquela pregação se transformou em uma pregação expositiva, onde nós fomos trabalhando cada versículo que a gente foi lendo, e Deus ele foi ministrando assim de forma muito preciosa, e acabou que mudou um pouco a ministração que eu tinha preparado para hoje, né? Hoje eu queria pregar sobre a urgência do discipulado na nossa geração, na nossa sociedade, mas eu creio que no próximo domingo eu vou me aprofundar mais sobre esse tema. E para não ser injusto com os irmãos que vieram pela manhã, eu quero me ater com vocês também ao que a gente compartilhou pela manhã. Então, eu queria orar com vocês para que o Senhor possa realmente nos trazer essa direção da mesma forma que foi pela manhã, porque tudo que eu compartilhei de manhã, com exceção do que está escrito nos versículos, realmente foi o que Deus foi ministrando naquela hora, e eu nem trabalhei o esboço da mensagem, né? A gente realmente se limitou a essa pregação expositiva. E eu queria orar junto com vocês, amém? Vamos fazer isso. Pai, nós oramos, Senhor, reconhecendo a nossa pequenez, a nossa insignificância, a nossa dependência, como o próprio Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. E nós reconhecemos essa verdade. Sem a tua manifestação nas nossas vidas, sem a presença do teu Espírito em nós, nós realmente não damos conta de absolutamente nada. E nós declaramos, Senhor, o teu Espírito Santo nos convencendo, Senhor, ministrando aquilo que a tua igreja precisa receber como palavra nessa tarde, em nome de Jesus. Que os nossos corações estejam abertos como aquela terra boa, em que a semente, ela caiu naquela terra, ela germinou e ela deu frutos que permanecem. É isso que nós declaramos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Então vamos lá. Eu tenho entendido isso, eu aprendi há muitos anos atrás, com um pastor que trata muito sobre família, pastor Josué Gonçalves. O pastor Josué Gonçalves, ele é assim, uma referência nacional e mundial, um homem de Deus, usado por Deus em muitos lugares do mundo, em tantas nações. E essa frase que eu ouvi do pastor Josué Gonçalves, até hoje
faz morada no meu coração e para mim faz muito sentido, que é sobre uma vida de prestação de contas. Ele diz assim: uma vida não supervisionada, ela não é vivida com responsabilidade. Você pode repetir comigo? Diga assim: uma vida não supervisionada não é vivida com responsabilidade. Eu sei que hoje a gente está vivendo um tempo, e não somente esse tempo agora, mas o ser humano sempre buscou essa liberdade. E eu, pelo menos quando eu era mais jovem, que eu estava na casa dos meus pais, tantas vezes eu queria fazer coisas que eles não me autorizavam, eles não me permitiam, e eu acabava fazendo escondido, né, achando que não tinha conhecimento, tinha esse impulso de fazer as coisas. Normalmente os jovens, né, têm tanta energia e acham que os adultos são caretas, né, não sabem de nada, todo mundo está fazendo. Então, eu vi até uma imagem esses dias, eu achei muito interessante, me perdoe, eu não quero ofender ninguém, mas eram algumas mulheres, tipo 3 mulheres de um lado e 3 mulheres do outro, né? Hoje está na moda esse preenchimento labial, e lá eram 3 mulheres de um lado e 3 mulheres do outro lado, com os lábios assim carnudos, aquele negócio volumoso, né? E tudo com aquela roupinha bem sensual, digamos assim. E no meio tinha uma jovem toda naturalzinha, uma roupinha ali arrumadinha, né? Sem estar com as carnes de fora, e essa jovem com os lábiozinhos naturais ali, talvez tinha um pouquinho de batom, e nessa mensagem dizia assim: você não é todo mundo. Você não é todo mundo. Não é porque as pessoas estão fazendo algo que você precisa fazer também. Não é? Mas não estou dizendo que é errado, viu, queridos? Não estou dizendo que é errado. Por favor, entendam o que eu estou querendo dizer aqui. Tá? E a realidade, amados, é que a gente vive um tempo que as pessoas não têm interesse de prestar contas. E tantas pessoas eu já ouvi, eu pelo menos era um. Eu pensava assim: cara, o que é que tu tem a ver com a minha vida? Realmente, a gente não tem nada a ver com a vida de ninguém, mas nós podemos ser um agente de transformação, um instrumento de Deus. E eu e a minha esposa, a nossa casa, nós fomos alcançados, porque alguém se interessou em falar sobre essa verdade que liberta para a gente. E através do discipulado nós experimentamos uma transformação de vida, porque nós entendemos a importância de prestar contas. E nessa oração que Jesus faz em João capítulo 17, é exatamente a oração em que Jesus presta conta com o Senhor. E eu quero trabalhar em cima desses versículos junto com você, e nós vamos ler a partir do 1. Tá? Nós vamos ler todo esse capítulo. Eu quero encorajar você essa semana. Eu não quero atrapalhar o seu plano de leitura anual da Bíblia. Eu sei que tem muita gente que gosta de ler a Bíblia em um plano anual, mas se você puder inserir no seu tempo a sós com Deus essa semana, ruminar sobre esses versículos, eu creio que vai ser muito positivo para a sua vida. Tá? Então o verso 1 diz assim: Jesus falou assim, e levantou seus olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica a teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. Olha esse verso 2. Ó. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne. Jesus está dizendo que Deus deu a ele poder sobre toda a carne. O propósito de Jesus, com sua vinda aqui na terra, foi de obediência. Ele veio para obedecer. E quantos de nós temos esse desejo e até nos entristecemos quando nós não damos conta de obedecer a Deus? Um arrependimento genuíno, ele é motivado por um sentimento de tristeza por ter pisado na bola. Por que a gente pede perdão? Porque a gente fez algo que não é legal. Então, quantas vezes eu tive que pedir perdão para minha esposa? Poxa, eu jurei amar minha esposa.
Eu jurei a fidelidade à minha esposa, eu fiz um juramento, um compromisso com a minha esposa. Seja na saúde, na enfermidade, seja no tempo de fartura, no tempo de escassez, em todas as circunstâncias, eu prometi para minha esposa. Eu fiz uma aliança com a minha esposa. Essa semana mesmo. A minha esposa, ela está focada na academia, ela está correndo muito. E ela disse, amor, eu estou precisando de uma massagem nas minhas pernas. Aí, sabe o que foi que eu respondi? Perdi a bênção. Perdi a bênção. Eu disse, amor, eu também. Eu também. Eu fiz a massagem nas pernas da minha esposa? Não. Pisei na bola. Falhei. Vou ter que me redimir. Vou ter que restituir, fazer massagem dobrada. Agora vai ser só nas pernas, não, vai ser no corpo todo. Mas quantas vezes a gente sabe o que a gente deve fazer? Tudo posso, tudo eu posso, mas nem tudo convém. E às vezes a gente insiste em fazer o que não convém, mas aí vem o arrependimento. Agora, por que Jesus, ele, mesmo sendo tentado, inclusive pelo diabo, no momento de fome, ele conseguiu resistir à tentação? Está aqui o segredo, verso 2. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, esse poder está à nossa disposição, para a gente vencer a carne. Só que Satanás, ele é especialista em roubar a semente da palavra. Ele é especialista em trazer espírito de engano para as nossas vidas. Aí, quantos de nós usamos a justificativa para o pecado com base na própria palavra de Deus, quando a gente diz, tu sabe, né, a carne é fraca, para justificar uma queda. Ao invés de buscar rapaz, por que eu agi como eu agi? O que me motivou a fazer o que eu fiz? Onde que está a origem dessa semente maligna que, mesmo eu sabendo o que eu devo fazer, ainda assim eu falhei, eu pisei na bola? Por que ao invés da gente fazer essa reflexão importante, a gente justifica a nossa prática que nos distancia de Deus? E essa justificativa sequenciada, vez após vez, perpetua uma vida cristã rasa. Por isso que a nossa igreja brasileira, nós temos uma gritante necessidade de um discipulado intencional. Por que vocês que batizaram ontem tiveram que experimentar um trilho do batismo? Para que vocês pudessem ter acesso a informações importantes para vocês não fazerem as coisas de qualquer jeito. Fizeram o curso da nova criatura, fizeram o livrinho do acompanhamento inicial, onde traz verdades que te preparam para, de forma revelada, descer as águas e, com fé, ter essa convicção de que a velha natureza já não mora mais em você. Ela morreu. A partir dali é uma nova vida em Cristo. Os critérios não são para dificultar o seu posicionamento. Pelo contrário, é para trazer uma base de fortalezas, de convicções que vão permitir a edificação, que vão viabilizar a construção de uma vida cristã vitoriosa. Você entende isso, gente? Então, a vinda de vocês aqui no domingo é maravilhoso, é importante, mas não é suficiente para que você possa realmente
se aprofundar em conhecer. É importante você ter sua intimidade com Deus diariamente. Você realmente conhecer as Escrituras, a palavra que transforma, a palavra que liberta. Sabe? Não é suficiente. Então, quando você desce as águas, você age em cumprimento a uma ordenança de Jesus, mas de forma consciente, você está dizendo para o céu, para o inferno e para a sociedade que a partir dali você é alguém posicionado em Deus, entende? Isso é maravilhoso. E o discipulado nos auxilia nessa caminhada. É através do discipulado que nós somos reforçados quanto a essa verdade de que o poder que o Senhor manifesta nas nossas vidas nos faz forte para vencer os momentos de tentações, como o próprio José venceu quando a mulher de Potifar, que eu acredito que seria alguém muito interessante para ter um momento de cama, por exemplo, talvez era, porque era a mulher do cara mais importante daquela época. Ele ia casar com qualquer um? Claro que não. Então, a mulher de Potifar, que nós chamamos de Potifa, ela queria ser realmente um instrumento de tropeço na vida de José. Mas o que foi que José fez? Fugiu. Fugiu. Ao contrário de Sansão, que se deleitou no entretenimento do colo de Betseba e se lascou. Dalila, perdão. Vocês estão entendendo? Então, queridos, nós precisamos nos apropriar desse poder. Para que a gente possa um dia, assim como Jesus, dizer, olha, eu combati o bom combate, eu guardei a fé, e não somente eu, mas a minha casa e todos que o Senhor me confiou, eles passaram a ouvir a tua verdade, passaram a ouvir a tua palavra e caminhar nessa luz. Por causa do discipulado. Olha que forte isso. Aí o verso 3, ó. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Olha que forte isso. Às vezes a gente fica focando na eternidade, a morada do céu. Mas a gente pode viver o céu aqui agora. A gente é tão apegado, escute, a gente é tão apegado às coisas terrenas. Esses dias eu estava num congresso de gestão jurídica lá em Fortaleza, e a gente estava tomando um café. Eu estava desejando aquele alfajor da Havana. E eu estava sentado com mais 2 outros advogados lá, e uma jovem senhora que nos atendia, que é daqui, de Acaraú. Ela se identificou para a gente, e eu perguntei, me diga uma coisa, você acredita que o céu é melhor do que a terra? E eu estendo essa pergunta para vocês. Vocês acreditam que viver no céu é melhor do que viver aqui na terra? Eu também creio. E aí eu perguntei, a senhora quer que eu ore para a senhora morrer agora, para a senhora ir para o céu? Vocês querem que eu ore para vocês morrerem agora, para vocês irem para o céu? Por quê? Se o céu é melhor do que a terra? Porque a gente acaba sendo apegado demais a essas coisas. Mas a gente pode viver o céu aqui na terra, porque a vida eterna é esta. Qual é? Que te conheçam, a ti só. Se nós conhecemos a Deus verdadeiramente e somos intencionais em obedecer à sua vontade, gente, uau! A gente vai passando pela prova dando glória a Deus, a gente vai suportar as aflições, mesmo que injustamente, mas nós vamos glorificar a Deus, nós vamos continuar perseverando, mesmo que seja um grande desafio, muitas vezes a gente renunciar. Vocês estão comigo? Amém, queridos? Então nós vamos avançar. E felizes. É o que eu chamo de prosperar com leveza. Você vai conseguir caminhar debaixo desse poder, vencendo as tentações da carne, e você vai se alegrar nisso. Você sabe porque sabe que a tempestade ela é passageira. O choro dura a noite, mas a alegria vem pela manhã. É promessa de Deus nas nossas vidas. E aí ele continua no verso 4. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Olha que forte isso, gente.
Isso é Jesus prestando conta da missão que Deus deu para ele. E agora, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Por que ele está dizendo isso aqui? A hermenêutica, que é a ciência da interpretação, ela tem uma parte dela que trata da interpretação sistemática, que, dentro do que diz respeito à legislação, ao ordenamento jurídico, e aí eu estou falando de legislação humana, tá? Não estou falando da palavra de Deus. Existem leis diversas, e essas leis, elas não podem ser contraditórias. Elas precisam guardar uma hierarquia, mas elas não podem entrar em conflito, elas não podem ser contraditórias. Vocês estão entendendo? Então, assim também a palavra de Deus, ela é recheada de momentos históricos, cronologicamente, que aconteceram de forma cronológica, tá? E que um, às vezes, influencia no outro e vice-versa. Por exemplo, o Velho Testamento eram sombras da era vindoura, ou seja, o Novo Testamento ele tem que confirmar aquilo que está no Velho Testamento. Não pode haver contradição. Vocês estão entendendo aqui, junto comigo? Então, ele diz aqui, ó, tu, Pai, e agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. O que foi que aconteceu antes do mundo existir? Como era antes do mundo existir? Era Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo vivendo aquela koinonia, aquela comunhão, interagindo, e a ponto deles chegarem e conversarem entre si e dizer, galera, está muito tranquilo aqui, vamos criar o homem para a gente ter serviço. Não, façamos no plural, eles conversando entre eles, Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Só que o homem caiu. Lembra do primeiro Adão? Quem foi o segundo Adão? O próprio Jesus. O próprio Jesus. Então, quando eles, conversando entre eles, decidiram quem é que vai restaurar a humanidade, aí Jesus olha e diz, eu vou. Eis-me aqui, Senhor, faz em mim conforme o teu querer. Eu vou, eu cumpro essa missão. Pode deixar que eu dou conta. Eu vou para te obedecer. Aí o que é que a palavra de Deus diz? Que Jesus ele se destituiu de todo o poder divino. Então, aquele poder antes da criação do mundo já não existia mais em Jesus quando ele se fez carne. Não é o verbo que se fez carne e habitou entre nós? Pronto, então ali ele já não tinha mais esse poder divino. Mas por que Jesus operava milagres e maravilhas? Porque ele era obediente. Porque ele era obediente. E ele tinha esse poder fruto da obediência. E aí onde entram as promessas. Para toda promessa existem condições. Você tem a promessa do salário no final do mês, ok? Qual é a condição? Se você não trabalha, o que é que acontece? Não acessa. Pegou o código? Aí a galera foca na promessa e esquece a condição. Quer ver um exemplo? Vida longa. Vida longa é promessa para quem? Para quem honra pai e mãe. Honra teu pai e tua mãe, para que tenhas vida longa e tudo vá bem nos teus dias. Aí o irmãozinho não honra pai, não honra mãe e quer ter vida longa. Quer que a vida esteja fluindo plenamente. Faz sentido isso? Claro que não, né? Claro que não. Então, Jesus, ele estava ali sem esse poder, mas obediente à vontade de Deus. E por isso que a glória de Deus se manifestava na vida de Jesus. Só que agora ele cumpriu a missão. E ele já tinha anunciado para os seus discípulos que ele tinha que ir. E os discípulos ficaram tristes. Eita. Ainda bem que minha mulher está aqui, né? A polícia não. Então Jesus, ele agora diz, Senhor, Pai, é o seguinte, eu já fiz o que eu tinha de fazer aqui. Agora, me reveste com aquele poder que tinha lá, para que eu possa ir para ti.
Isso é forte, não é, gente? E às vezes a gente fica usando argumentos para não fazer a vontade de Deus, porque a gente está muito apegado a essas coisas terrenas aqui, aos nossos medos, e faz parte. Nós hoje somos resultado de tudo que nós experimentamos até aqui, as alegrias, as tristezas, as experiências boas, as experiências ruins, pessoas que foram abandonadas, machucadas, magoadas. Você acha que essas pessoas elas vão conseguir desenvolver relacionamentos saudáveis sem antes tratar essas feridas? Claro que não. As pessoas, elas fazem o que elas fazem porque elas foram construídas para isso. Você sabia que dentro dos presídios, a maioria das pessoas que estão presas são pessoas que já tiveram acesso à palavra de Deus? Cristãos. Que estavam muitos deles dentro das igrejas. Mas que fizeram coisas que, pela nossa legislação, levaram ele à prisão. Mas por quê? Porque a vida deles moldou para que eles fossem reativos como eles eram, para que eles agissem como eles agiam. E a nossa missão qual é? Julgar, apontar? Não. A nossa missão é de levar essa verdade que liberta para essas pessoas. Amém, queridos? Então, nesse aspecto aqui, Jesus, ele volta para o Pai, mas ele volta cheio da glória dele. Aí olha só o verso 6. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste, eram teus, e tu mos deu. Essa aqui eu acho que é na nova versão transformadora da Bíblia. Às vezes tem uma palavra difícil, apesar de ser uma versão que eu gosto muito. Mas ele diz assim, ó, tu deste a mim esses homens, e eles guardaram a tua palavra. Olha que forte é o discipulado. Jesus ensinando sobre a palavra para esses homens que estavam no mundo. E aí ele dizia, eu ensinei e eles guardaram essa palavra. Ou seja, missão dada, missão cumprida. Né? Agora, já tem conhecido que tudo quanto me deste provém de ti. Porque lhes dei as palavras que tu me deste. Olha a dependência dele. Às vezes a gente quer fazer as coisas do nosso jeito. Porque a gente se deu bem em uma determinada área e a gente tem um monte de seguidor lá no Instagram por causa daquela área, a gente acha que a gente pode fazer tudo. E aí se torna autossuficiente, não tem dependência do alto. E aí sabe o que é que acontece? Se frustra. Frustra pessoas, machuca pessoas. Isso é muito forte. Mas Jesus mostra para a gente aqui, eu dei para eles aquilo que eu recebi de ti, as tuas palavras. Eu não posso discipular alguém, cuidar de uma vida no que diz respeito ao viés espiritual que nós estamos conversando, de qualquer jeito. Nós precisamos estar debaixo de oração. Nós precisamos validar aquilo que nós falamos. Não é no que a gente ouve no YouTube, mas é na palavra. É na palavra. E ele diz isso, porque lhes dei as palavras que tu me deste, e eles as receberam, e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram que me enviaste. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Isso aqui é muito forte. Os nossos discípulos são nossos ou são de Deus? Cara, isso aqui é tremendo, gente. Quando a gente tem esse entendimento, passa longe da gente essa liderança autoritária, que quer ser dono das pessoas. Esse viés de manipulação. Isso é diabólico. Manipulação não é de Deus. Nós somos livres. Não é por força, mas por revelação. Amém? Olha que tremendo isso aqui. Isso aqui é muito forte. Quando nós entendemos que nós estamos cuidando de algo que é de Deus, nós fazemos diferente. Nós fazemos diferente. Mas nós temos que ter revelação desse valor. Quem é que gosta de futebol aqui? Eu não sei quanto que custa uma chuteira. Uma chuteira dessas modernas.
cheia de tecnologias. Quanto que custa mais ou menos uma chuteira dessa? 1 milhão, 2 milhões? Quanto? Chega a isso? 2 mil reais? Show, 2 mil reais. Chuteira top. Todo jogador sonha em ter. 2 mil reais. Só que aqui tem uma chuteira velha, rasgada, suja, que num leilão alguém arrematou por 40 milhões. A chuteira que o Pelé usou para fazer o gol na Copa do Mundo de 1970. Deixa eu te perguntar. O que é que gera valor nessa chuteira velha? Por que essa chuteira velha vale tanto? Será que o valor está nela? Está nela? Ela vale isso realmente? Não. Às vezes você acolhe alguém que aos seus olhos não vale nada. Mas quando nós temos revelação de que Cristo, Ele se sacrificou, Ele deu a sua vida por aquela pessoa, para que ela pudesse desfrutar da salvação, a gente olha para ela com outros olhos, com o valor que ela merece ter. Faz sentido para vocês? Às vezes a gente olha para um quadro assim, que se tivesse no meio da rua, talvez a gente nem quisesse levar para casa. Mas como está assinado por Manabu Mabi, alguém já ouviu falar desse cara? Pesquisa aí quanto que vale os quadros dele. Michelangelo, para os que falam inglês, Michelangelo. Quanto que vale um quadro daquele que o teu filho talvez faça um mais bonito do que aquele? Vocês estão entendendo? Qual que é o valor desse elemento? O valor dele é inestimável. É por isso que a Bíblia diz que quando uma alma é conduzida ao arrependimento, os céus festejam. É por isso que a palavra de Deus diz que uma vida vale mais do que o mundo inteiro, meu Deus do céu. Quando a gente começa a ter esse nível de revelação, a gente começa a perceber por que essa galera que a gente conversou aqui antes fazem o que fazem de forma intensa e apaixonada. Porque quem tem revelação do quanto foi amado, ama incondicionalmente. Vocês estão entendendo, família? Você pode aplaudir ao Senhor por essa revelação. Glória a Deus. E aí ele diz, eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Não é nosso. Meu discípulo não é meu. A pessoa que eu discipulo é discípulo de Jesus. E aí tem uma responsabilidade. Vamos continuar aqui. E todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles sou glorificado. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. E eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Olha que forte isso. A minha sogra, há muitos anos atrás, a gente conversando, porque não foi fácil a vida da minha sogra. Quem conhece a história da família da minha esposa sabe que a minha sogra, ela é uma guerreira, ela é uma vencedora, ela é uma mulher digna de honra, é uma mulher digna realmente assim, de ser realmente um espelho para a vida de outras pessoas no que diz respeito ao cuidado com os filhos. Ela realmente me inspira, a minha sogra. E uma vez ela disse assim, eu criei meus filhos para o mundo. E hoje eu entendo o que é que ela quis dizer. Filhos superprotegidos serão adultos fracassados. E eu criei os meus filhos dentro das minhas possibilidades, para que quando eles estivessem lá no mundo, eles conseguissem superar e vencer os desafios. Mas os meninos precisaram fazer a parte deles. Então nós aqui que estamos sendo discipulados e discipulando outras pessoas,
é responsabilidade nossa, a nossa vida. Nós precisamos fazer a nossa parte. É quando ninguém está vendo a gente, que a gente é colocado à prova, para saber se de fato nós obedecemos àquele que nos instrui, o nosso Senhor. É o que a gente faz quando ninguém está nos vendo. Isso é preparar o nosso discípulo lá para o mundo. Porque é quando a gente não está ali para decidir pelos nossos filhos, que eles têm um fundamento, ensina os teus filhos o caminho que eles devem andar, e jamais se desviarão. O que é que isso quer dizer, meu amigo Ítalo? Que nós estamos fazendo a nossa parte, municiando os nossos filhos do conhecimento da verdade que liberta, que transforma e que garante uma vida digna, para que eles, no momento que precisem decidir, eles decidam de acordo com as Escrituras. Isso é ensinar, é resultado do ensinar os nossos filhos o caminho que eles devem andar. E qual é a promessa? Eles jamais se desviarão dos caminhos do Senhor. O problema, sabe qual é? É que onde está o teu tesouro, ali estará o teu coração. A gente tem tempo para ganhar dinheiro para alimentar nossos filhos, mas a gente não tem tempo para discipular os nossos filhos. A gente tem tempo para ganhar dinheiro para comprar um carro bom para ir para a praia, mas a gente não tem tempo para dedicar carinhosamente aos nossos filhos. E aí sabe quem é que cria os nossos filhos? As babás, a internet. E aí nós vemos uma geração de pessoas frustradas. Que você não pode confiar um emprego. Porque não tem. Tem neguinho aí se matando porque a namorada acabou o namoro, meu amigo. Pelo amor de Deus. Que nível de dependência emocional é essa? Que porque o namoro não deu certo, acabou-se o mundo e a vontade de viver, meu Deus do céu. Tanto homem e mulher que tem por aí. Você está entendendo o nível a que se chega quando não se tem estrutura. E Satanás, ele está intencional, de dia e de noite, querendo destruir as nossas famílias. Porque enquanto tu passa 15, 20 anos ensinando o teu filho, basta uma má companhia. Porque a palavra já nos adverte. As más companhias corrompem os bons costumes. Se você ensinando, supervisionando, é perigoso, imagine essas vítimas dessa ideologia diabólica que está por aí. Isso é muito sério, gente. Isso é muito sério. A nossa sociedade, ela clama por um discipulado transformador. Por isso que eu creio que nós vamos viver um novo tempo, porque nós estamos despertando para resgatar o valor de um discipulado. Aí olha só o verso 12. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Olha que forte isso aqui. Às vezes, na dinâmica de pastoreio, de discipulado nosso, tem um discípulo que dá mais trabalho. Chega uma ovelha que é problemática. E a nossa tendência é o quê? Rapaz, se o próprio Judas, caminhando com Jesus, não se arrependeu, aí a nossa tendência é o quê? Isolar. Fazer de conta que aquela pessoa nem existe. Só que não é isso que Jesus nos ensina. Pelo contrário, quando Jesus estava prestes a ser entregue por Judas aos seus algozes, no momento do beijo, Jesus olha para Judas e diz: meu amigo, ele acreditou até o fim. Nós não podemos desistir de ninguém. Mas agora vou para ti e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmos. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Sabe quando a palavra de Deus diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor? É exatamente isso aqui.
é quando o mundo nos odeia. Porque nós pregamos aquilo que é contrário ao mundo. Quando nós falamos sobre essas ideologias insanas aí, desse mundo, as pessoas vêm para cima da gente como se nós fôssemos religiosos, apegados a doutrinas rigorosas. Não, querido, eu só estou falando a verdade, que eu acredito. Se você não acredita, continue disseminando o que você acredita, mas me dê a liberdade de falar o que eu acredito. Vocês estão entendendo? E nós vivemos um tempo difícil, queridos. Você não pode mais falar qualquer coisa. As pessoas hoje estão com medo, até de fazer um pix para ajudar alguém. Porque estão indo atrás de quem fez o pix, porque não agradava o sistema. É muito sério o que nós estamos vivendo. Aí olha o verso 15. Não peço que os tire do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Olha só. Assim como Jesus foi enviado por Deus para o mundo, ao mundo, ele nos envia. E qual que é a missão de Jesus aqui? Salvar os perdidos. E essa mesma missão ele entrega para mim e para você, Paulo Sérgio. Ele entrega para mim, para o Paulo Sérgio, entrega para você, Ricardo. Para você, Miguel, que está lá atrás. Para todos nós que acreditamos nessa verdade. Então, o discipulado não é uma opção. Não é uma sugestão. O discipulado é uma ordem. É uma missão. E assim como Jesus, nós precisamos carregar esse sentimento de missão dada, missão cumprida. Por isso que eu sei que nós vamos ganhar essa cidade para Jesus. E eu não vou me conformar. Glória a Deus, glória a Deus. Próximo batismo vão ser pelo menos 100 pessoas. Vai chegar um dia que nós vamos ver o que nós vivemos lá em Fortaleza. 1000 batismos num dia só. 1000 pessoas descendo as águas no dia só. Vai chegar esse dia. Eu estava lá nesse dia. A primeira vez que nós batizamos 1000 pessoas num dia só. Tu estava lá também? Foi ali na Avenida Recreio. Tremendo, coisa linda, coisa linda. E nós vamos experimentar isso aqui. Amém? Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Olha como isso aqui é forte. É ser exemplo. Quando você... Tem alguém com a Bíblia de papel aí? Pronto, levanta aí. Ó. Levanta a tua Bíblia aí, levanta para as pessoas verem. Isso que está escrito aqui, se você ler... Pronto, pode baixar, obrigado. Se você ler isso aí, você vai ler o Logos, que é a palavra escrita. Só que quando esse livro é um livro sagrado, ele foi escrito por homens, mas inspirado pelo Espírito Santo. Então, para que você possa ter a compreensão, eu creio que muitos aqui já tentaram ler a Bíblia e não entenderam nada. Por quê? Porque você não tinha o Espírito Santo. Era como ler um jornal, uma notícia. Então, você não lia com os olhos da fé, com os olhos espirituais. Você não entendia nada. Mas agora que você tem o Espírito Santo, aí tem a segunda palavra. A primeira é a escrita. A segunda palavra é a palavra revelada, que é o rema de Deus. Aí tem a terceira palavra, logos, rema e querigma. O que é querigma? É o que nós experimentamos todos os dias. É a pregação da palavra através da nossa vida. Nós somos exemplo. Esse versículo aqui faz cair por terra aquele ditado popular que diz: faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço.
Jesus, ele é exemplo. O que é que ele disse aqui? Ó? Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Olha só. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Você que tem revelação do discipulado, você vai ser o primeiro a buscar a santidade de Deus. Sabe por quê? Porque você é exemplo. As pessoas estão te observando e elas aprendem com você. Nós precisamos ser exemplo. O obreiro aprovado é aquele que não tem do que se envergonhar, que maneja... Terça-feira agora eu vou passar a terça live do pastor Eibe, que ele falou exatamente sobre isso, sobre o obreiro aprovado. Se você quiser, você pode vir. Eu vou estar passando essa pregação do pastor Eibe aqui terça-feira agora. Porque tem gente que está nas igrejas, está devendo a duas pessoas, a Deus e o mundo, e se acha o rei da cocada preta. Tem gente que, porque é casado, mas vive traindo a esposa, está dentro da igreja, se acha o bichão, um moralista. Mas Deus sabe o que essa pessoa está fazendo lá. Como que uma pessoa dessa vai cuidar de alguém? Não vai ter coração de cuidar e servir pessoas. Por quê? Porque é uma farsa. Porque não se santifica a si mesmo. Vocês estão entendendo, gente? Isso aqui é muito sério. Esse é um dos grandes motivos. Porque a unção, ela escorre de cima para baixo. Ela flui pela barba de Arão. E se eu tenho uma liderança capenga, fuleira, que não tem temor de Deus, o que é que ela vai transmitir para as outras pessoas? É como se os céus, a glória de Deus, fosse uma grande caixa d'água. Escute isso. E aí, essa caixa d'água, ela é conectada por tubos. E nós somos esses tubos. Está ligado no céu, nessa grande caixa d'água. E vem tubo após tubo, discipulador, discípulo, discípulo que é discipulador e discipula outros. E assim, essa unção que vem. Se existe um cano rachado, essa unção se desperdiça. Isso é muito sério, gente. Vocês estão sendo municiados de revelações que das duas uma. Ou a gente vai para o prumo, ou então, meu irmão, vai acontecer o que aconteceu com Judas. Eu falo com muito carinho. Eu não estou querendo manipular ninguém. Eu sei que o que deixa a gente no prumo, sabe o que é? É o temor de Deus. É honrar a Deus, não pelo que Ele pode fazer na minha vida e para mim, mas honrar a Deus pela revelação que eu tenho de que Deus é amor. Eu honro a Deus, eu sou fiel nos meus dízimos, eu sou um ofertante generoso, eu discipulo pessoas, eu cuido de vidas, eu sirvo na minha igreja local, não é porque eu quero algo em troca, não. Eu faço isso porque eu tenho revelação do amor de Deus na minha vida. Porque quem muito foi amado, muito ama. Do mesmo jeito que pessoas feridas ferem pessoas, pessoas amadas transbordam de amor. Isso é muito sério. E a igreja está carente de pessoas posicionadas assim. Por isso que nós vamos viver nesse segundo semestre de 2025 um tempo de um grande mover sobrenatural no nosso meio. Porque o Senhor vai separar joio do trigo. Olha o que eu estou lhe dizendo. Pode ser que a gente viva até uma baixa de números na nossa igreja. Porque nós vamos ser tão cri-cri com essa cultura de valores do reino, que quem não quiser, é o que eu digo, Itapipoca já é de Jesus. Quem não quiser servir a Jesus nessa cidade, ou vai se arrepender, ou vai ter que mudar de cidade. Porque a atmosfera do amor de Deus vai ser tamanha, que a pessoa vai ficar constrangida. É o que a gente faz aqui. A palavra de Deus diz que o amor constrange. Pode vir traficante, pode vir o que for aqui. Nós vamos amar todos eles. Todos que aqui chegarem. Lá fora, lugar de amor e cuidado. Não é assim que está escrito lá? É. Não é só para uns não, viu? Tem muita gente que não vem para essa igreja aqui porque as perebas deles não permitem. A igreja dos ricos. Meu irmão, pois vem ser rico com a gente aqui. Mas essa crença diabólica, essa mente de combate impede, cheio de hipócrita lá. Vem que cabe mais um e a gente vai sendo transformado de glória em glória. Vocês estão entendendo como é que é? É assim. Por quê? Porque nós temos uma missão. Nós temos uma missão. E essa missão
nós vamos prestar conta dela, como Jesus está prestando conta aqui. E a gente precisa sinalizar para o mundo que a porta do céu ela é estreita mesmo. Mas a porta da igreja de Cristo, ela é escancarada para todos que queiram conhecer essa verdade que liberta. Amém? E aí, olha só, e não rogo somente por estes, mas também, Jesus já orava por você aqui, ó, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu deles a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. E eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que os tenha amado a eles como me tens amado a mim. E aqui a gente entende porque que Jesus disse que nós faríamos coisas ainda maiores do que as que ele fez. Quais eram os desafios do tempo de Jesus para disseminar a palavra de Deus? Eles não tinham Instagram, eles não tinham carros, eles não tinham avião, mas eles disseminaram a palavra. Sabe como? Através do discipulado. Barnabé investiu em Paulo, Paulo discipulou Timóteo, Timóteo discipulou outros, e se cumpre em nós essa oração de Jesus. Aqueles que ainda hão de ser alcançados. Quantos foram alcançados aqui? Glória a Deus. Glória a Deus, nós estamos juntos nessa missão. Nós estamos juntos nessa missão. É o João Paulo que está ali atrás? É João Paulo, se for, levanta sua mão assim. Nós estamos juntos nessa missão. Nós estamos remando esse barco junto. Tem sementes aqui suas, meu filho. Você é importante para nós. Deus sabe a sinceridade do meu coração. Deus tem algo grandioso para fazer através da tua vida. Você sabe que o seu lugar é aqui. Deus é bom, Deus é maravilhoso. Aí ele continua e diz assim: Pai, aqueles que me deste, olha o nível de amor, de apego, de compaixão. Olha a sinceridade desse sentimento. Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes conheceram que tu me enviaste a mim, e eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles, e eu neles esteja. Gente, isso aqui é muito forte. Esses textos aqui, eu poderia passar dias conversando com vocês, e se eu fosse abrir, para todos que estão aqui, todos, sem exceção, para compartilhar sobre o que Deus fez na sua vida, porque alguém investiu ou investe em você, todos nós teríamos testemunhos vibrantes. Foi assim que Deus escolheu. Usar a mim, usar a você, pessoas cheias de defeitos, pessoas que precisam crescer e aprender tanto. Mas foi a mim e a você que Ele escolheu, para que a gente pudesse ganhar vidas e cuidar bem delas. Então eu quero concluir com esse encorajamento. Persevere. Persevere. Porque vai valer a pena. Sabe o que é que a Bíblia diz? Que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Porque nós estamos municiados com esse poder que nos faz andar em vitória.
Você crê assim em nome de Jesus? Então eu queria que você pudesse ficar de pé para a gente encerrar. Eu peço muito perdão por ter passado tanto do horário, mas eu creio que foi por um bom propósito. Eu quero, assim, junto com vocês, adorar o Senhor.